Fala pessoal, bom dia para você que está pela manhã, boa tarde para você que está à tarde, boa noite. Hoje quero trabalhar com vocês um assunto peculiar no mundo dos estudos e que se chama planilha de estudo, controle de assuntos. São ferramentas que vão lhe auxiliar nos estudos para concurso público, até também para a prática forense, seja a advocacia ou afins. Pois bem, eu vou mostrar nesse vídeo a prática, como você fazer, o que ter nos seus estudos, seja na questão dos horários, seja sobre os assuntos, sobre o controle de assuntos, o controle de leis que você está lendo, o controle de informativos, de teses do STF, de súmulas. Tudo isso vou passar isso direitinho aqui no vídeo. E já deixa aquele like, deixa algum comentário que possa também nos ajudar o próximo. Estou aqui também para aprender, então qualquer dica que venha a melhorar nos estudos, na prática, ou que eu deixei passar, ou algo que eu falei pouco, deixa esse comentário pra gente, também vai elucidar toda a nossa rotina. Pois bem, sobre a planilha de estudo, a gente no início dos estudos talvez não tenha a sabedoria de saber, o quão tão importante é essa ferramenta. Por quê? Porque a gente tem que saber, obviamente, o que vai estudar no dia, o que vai estudar amanhã, o que vai estudar 7 dias, que lei você vai ler, onde você parou na leitura da lei, na jurisprudência. Então isso acaba por nos trazer uma importância, por nos dar uma importância nesse quesito, que é um quesito de organização. Não estou falando aqui que você precisa ter uma ferramenta de planilha, uma planilha de estudo, um controle de assunto absurdo. Não precisa ser lindo que nem... Não. Eu vou mostrar a minha planilha, e vocês vão ver que é um pouco bagunçada, mas tudo que eu preciso para os meus estudos eu tenho nela, e sempre tentando aprimorar um pouco mais. Eu no início só tinha planilha de estudos, dias, as leis, horas de estudo, a questão da jurisprudência, mas eu não tinha um controle de assuntos. Eu estou tentando iniciar um controle de assuntos para deixar cada vez mais profissional o estudo, porque aí eu vou saber exatamente o que é que eu estou estudando, quanto tempo eu estudei aquele assunto, que isso que eu não possuía antes. Então por isso que eu vou ficar aqui preso nesse vídeo um pouco mais sobre a planilha, tá entendendo? Então é de suma importância que você nos estudos para concurso tenha a sua planilha, e cada vez mais você vai criando maturidade e vendo o que é necessário colocar, o que é desnecessário. Às vezes é melhor você deixar uma planilha enxuta, ao menos sobre a questão dos dias de estudo, do que deixar uma planilha grande que você não vai conseguir cumprir. Por exemplo, se você não estuda mais de 2, 3, 4 horas de estudo, você não vai conseguir ver 4, 5 matérias dia. Acaba que é um pouquinho óbvio, mas é importante dizer isso, porque às vezes a gente perde o tato. A gente às vezes está no automático de estar estudando o dia inteiro, de estar estudando todo dia, rotina, e a gente sabe que a gente perder esse foco e perder essa regularidade é disfuncional, mas a gente acaba que também perde a pensar, porque fica automático. Vou estudar a Constitucional agora, vou ler a lei, vou fazer questões, vou ver jurisprudência, vou ver o PDF, vou ver um livro. Então é bom pensar também. Para organizar é um momento de estudo também. Não vai te trazer, só organizar seus estudos não vai te dar aprovação, obviamente, mas vai encurtar esse processo, porque você vai saber o que ver. Você não vai estar perdido. Por exemplo, eu tenho aqui as legislações em que eu preciso ler, e eu sei em qual artigo eu parei na minha última leitura, e também sei a data que eu parei. Ou seja, eu vou ler essa lei, mas eu ainda vou ler a que tiver mais antiga ainda, porque eu preciso deixar a leitura atualizada de todas as legislações que vão ser cobradas. É porque hoje em dia, se a gente está chegando na carreira jurídica, a gente não pode se dar o luxo de saber só uma parte das legislações que vão ser cobradas. Você tem que saber todas. Obviamente que você está, quando for estreitar na reta final de estudo para concurso público, você vai pegar algumas partes que costumam cair mais, né? Ou vai fazer revisões e pontos
específicos que você tem uma deficiência, mas o que eu quero dizer aqui é que a longo prazo você precisa ter um estudo geral. Esse estudo geral também se faz na leitura de leis e de jurisprudências que talvez não estejam ali do seu agrado e também não seja de costume cair. Antigamente não caía muito legislação estadual. Hoje em dia é de suma cair no mínimo 10% de legislação estadual. Estou falando aqui, por exemplo, na área de concurso de procuradoria. Então a gente não pode deixar de lado essas nuances. E é difícil você manter o algo novo, sempre é um pouco mais complicado você se adaptar, porque é novo, você não tem a rotina naquilo. É diferente de você ler a Constituição, de você ler o Código de Processo Civil, porque você já teve uma rotina, você já sabe como é, mas imagina ler uma lei estadual, lei de licitações e contrato estadual. E aí você foi ler, fazer uma prova, e a lei de licitações e contratos do estado tinha mais de 1000 páginas. Como a gente faz nessas situações? Então, por isso que é bom você ter controle e entender que o pensar e o planejar, organizar, é também uma etapa do estudo para concurso público. Vou mostrar aqui agora, vou mostrar pelo celular que fica melhor, a minha planilha de estudo, para vocês entenderem um pouco como funciona. E acredito que ver isso na prática e saber como fazer ajuda muito a gente a maturar um pouco os estudos, sabe? Eu não falo nem somente para os outros, mas para mim também. Quando eu me entro em comparação com os estudos de alguns colegas, eu vejo que também eu posso melhorar. E é isso, ter essa maturidade é importante, é muito importante. Vou passar. Olha pessoal, vamos lá. Aqui é uma planilha simples, básica, de estudo. Eu boto um pouquinho mais, um pouquinho menos, boto mais algumas informações desnecessárias, mas aqui eu gosto de deixar, sou um pouco metódico às vezes. Mas vocês vejam que há uma desorganização, né? Obviamente, é notório isso e faz parte. Eu não tenho essa organização absurda, mas eu já deixo claro aqui sobre essa situação, que não há necessidade de você ter algo 100% organizado. Isso para mim, essa organização que está aqui, para mim, essa desorganização que está aqui é uma desorganização organizada, um pouco ilógico, mas eu sei pontuar todas as situações aqui. E eu vou tratar com vocês sobre, por exemplo, os dias de estudo. Tá aqui em amarelo, mas são direito financeiro, direito civil, porque eu uso essa planilha diariamente, então eu não vou modificar aqui para exemplificar, porém em verde foi o que eu consegui ver, e em amarelo são dias em que eu passei pelo estudo e não vi por inteiro, que falta ainda ver. Então aqui ó, dia 1 ao dia 7 de algumas provas que eu posso fazer futuramente, que eu boto a data que eu inicio e termino os estudos da semana. Há semanas que eu já passei 15 dias, mas porque teve alguns problemas extra-campo, né? E faz parte, não existe um estudo retilíneo para sempre. E é isso, aqui eu coloco os estudos das matérias, coloco também as jurisprudências, as informativos, comprei algum material, comprei um material na verdade de reta final em que focado em uma banca eu utilizo também para revisar alguns testes de repercussão geral, alguns assuntos que eu só bato em questões, e o dia de estudo de segunda fase, que também foi importante eu ter isso na rotina, me trouxe melhorias para o estudo diário também, que a gente amadurece o estudo, obviamente. E a rotina de estudo diária tá aqui, essa daqui. Um pouquinho feia, um pouquinho desorganizado, mas eu consigo me dar bem. Consigo resolver minhas situações. E partindo para outro ponto, tenho aqui a planilha de estudos da Lei Seca. Nós vemos a situação aqui, ó, em recursos, terminei, consegui ler direitinho, tal data. Aí o CPC, eu boto a parte também, às vezes equivale ao que eu estou batendo no estudo em outro ponto, mas eu coloco essa redundância de estudar tanto
a leitura do CPC direto como em específico, porque eu sei que é algo mais corriqueiro de cair. Então a gente dá um foco também na leitura, né? Algumas outras legislações, que é a data que eu li, é qual lei, a lei da ADC, lei da... E a legislação federal também, suspensão de liminar e administrativo. Administrativo e ambiental são as legislações que são as matérias que possuem mais legislações para leitura. Mas aí eu acredito que há uma necessidade maior de controle de organização, porque senão a gente deixa batido. Temos a lei de licitações e contratos, né? E ela é a 1433 e ela é bem grande. Então tira um bom tempo. A gente precisa entender que nesses dias é um pouco mais maçante o estudo, mas faz parte do trabalho. Isso já deixo aqui como modelo. É bom ter essa situação, esse controle. Previdenciário, tem as legislações também. Enfim, essa já foram aqui as planilhas dos estudos diários e as planilhas de lei seca. Agora vamos aqui para... Essa aqui tá bem desorganizada, mas para mim é super tranquilo. Se eu quiser estudar marcadores, eu tenho um programa de estudo, tenho um programa pago de estudo de jurisprudência. Se eu quiser os marcadores, aqui eu vou por matéria. Tem a jurisprudência em tese no próprio site do STJ, que eu já mostrei aqui como ver os informativos do STF, do STJ, jurisprudência em tese, súmulas do STF, do TST, do STF, do STJ, repercussão geral. Então aqui também eu tenho um controle de onde eu parei e de onde eu tenho que iniciar. Vamos aqui nos informativos, eu estou lendo do 753 de decrescente, e o último dia que eu li foi essa data. Hoje nós estamos no dia 17, então 17 de 12 de 2024. Então esse aqui é a planilha de leitura de jurisprudência que a gente tem que ter, obviamente tem que ter. Às vezes um pouco mais elaborado, um pouco mais organizado, mas eu não tenho esse problema em mostrar uma desorganização, porque para mim é uma desorganização, como eu disse, desorganização organizada. Eu consigo preparar tudo. E eu queria mostrar isso. Eu ainda tenho uma planilhazinha aqui de horas de estudo que eu consigo, só para ter uma ideia de quanto tempinho eu parei, para dar uma olhada. Às vezes mais, às vezes menos, e é assim mesmo que funciona. Então, pessoal, de início era isso que eu queria mostrar para vocês. Usem como modelo, como alguma ideia a mais pode ser para ser colocada. Deixem mais organizado. Você vai ter um trabalhinho a mais, se possível, se vocês quiserem deixar mais organizado, deixa, mas enfim, tá aqui um modelo bacana para se ter bacana, não sei se é bacana, mas na verdade ajuda, eu não tenho dúvidas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Deixa seu comentário, deixa sua contribuição para o canal, as mensagens, e vamos continuar na luta. Valeu, pessoal.